Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, estamos na nossa série DNA. No mês de janeiro, a Igreja do Calvário fala sobre a sua visão. Você que está nos visitando, muito bem-vindo. E é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais a fundo a Igreja do Calvário e por que nós somos como somos. No que nos baseamos na Bíblia para ser o que somos. Se você passou, se não, né? Ninguém pode ter entrado por outro lugar senão pela porta. Quem passou por aquela porta viu a visão da Igreja do Calvário. Somos uma igreja centrada no Evangelho, comprometida com a missão de Deus, que se move no poder do Espírito, a fim de acolher, evangelizar, discipular e capacitar as pessoas na adoração, no relacionamento, no testemunho e na atuação social, buscando a manifestação do reino de Deus para a transformação da cidade para a glória de Deus. Amém. Queridos, no ano passado nós trabalhamos com os 4 primeiros aspectos da nossa visão: Evangelho, Igreja, Missão e Espírito. Eu sempre fico preso aqui na mão, ó. Espírito. E esse ano nós estamos trabalhando com acolher, evangelizar, discipular e capacitar. Semana passada nós vemos como o acolhimento é importante para nós e hoje veremos como o evangelismo é primordial para qualquer igreja, mas nós escolhemos o evangelismo como uma das coisas que nós fazemos. O que fazemos como Igreja do Calvário? Nós evangelizamos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, já no final do ministério de Jesus, aquilo que alguns têm como um resumo da grande comissão, Jesus disse aos seus discípulos, um texto muito famoso, talvez você tenha visto em alguma arte na internet, em alguma parede de alguma igreja cristã, e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou como nas versões mais antigas que a gente decorou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem nunca no meio evangélico já ouviu, às vezes, temos que cumprir o ide, né? Pelas versões antigas de ide e pregai o evangelho. Queridos, entendemos que a pregação do evangelho é primordial, essencial, e entendemos que isso é uma ordem. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, trabalha como a pregação do evangelho sendo tanto uma obrigação quanto também um privilégio. É o quê? Uma obrigação ou um privilégio? São as duas coisas. O apóstolo Paulo trabalha com as duas perspectivas. E nós entendemos que a pregação do evangelho é mais do que um testemunho, é mais do que uma vida boa, é mais do que apenas fazer coisas boas, é mais do que apenas viver de acordo com o que cremos. A pregação do evangelho, nós entendemos que é a proclamação, é a comunicação, é a verbalização do que Jesus fez. Para a gente poder pensar um pouquinho em como o evangelismo ele acontece na vida comum, como o evangelismo deveria ser visto como uma prática cotidiana, simples, porém profunda e intensa na presença de Deus, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, capítulo 4, que vai ser o nosso texto base da noite. Certa vez, ainda também nessas últimas palavras de Jesus, o Senhor disse assim aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É por isso que eu tenho um apreço muito grande, queridos, em pregar em cima do ministério e dos textos de Jesus. Na verdade, nós somos uma igreja centrada no Evangelho. E por ser uma igreja centrada no Evangelho, todas as nossas práticas, tudo o que cremos é fundamentado na pessoa de Jesus. Naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez, naquilo que ele sentia, na pessoa de Jesus. Nós não estamos baseados num livro de regras. A Igreja do Calvário não tem um manual de regras. A Igreja do Calvário tem Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós aprendemos o que devemos crer e como devemos viver. João capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Queridos, eu lerei o capítulo inteiro. Mas buscando, a fim de termos realmente um culto onde possamos não ficar a noite toda aqui, porque eu ficaria, tá? Estamos aqui diante de um dos meus textos favoritos da Bíblia. Estamos diante de um dos temas que eu mais amo na Bíblia. Então, eu poderia ficar aqui com vocês até a vigília dentro, mas eu não vou fazer isso com vocês.
tá bom? Fiquem tranquilos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e eu vou expor o texto conforme eu for lendo, para que a gente possa fazer uma linha direta aqui e concluir hoje ainda, o mais cedo possível. Assim começa o texto bíblico. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Esse era necessário, queridos, às vezes a gente espiritualiza muito isso aqui, dando a entender que o evangelista quis dizer que era necessário porque Deus tinha um encontro para Jesus ali. E é claro que isso é verdade. Só que era necessário, queridos, porque era o caminho mesmo, tá? Por mais que talvez perca o encanto às vezes, né? Mas o texto está dizendo que era necessário, porque literalmente para Jesus chegar na Galiléia, quem quiser, nas Bíblias físicas de vocês, tem um mapa normalmente do Novo Testamento aí atrás da Bíblia, que mostra que tinha a Judéia, a Galiléia, mais embaixo, e tinha que passar por Samaria. Samaria estava no meio, tá? Alguns vão tentar dar uma ideia de que, não, eles faziam um contorno que, vocês vão ver que eles não gostavam dos samaritanos, mas não tem muita base para isso não. Normalmente o caminho era esse, só que ninguém falava com os samaritanos. A gente vai chegar nesse ponto do texto. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Gravem esse horário. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Vamos só visualizar isso aqui. O que aconteceu? Jesus está indo para a Galiléia, junto com os seus discípulos, os apóstolos, e quando eles chegam em Samaria, na cidade chamada Sicar, os discípulos vão comprar alimentos e Jesus fica no poço sozinho. E chega uma mulher samaritana, a qual Jesus se dirige e lhe pede água. Nas palavras de Cristo, na íntegra, dê-me um pouco de água. Versículo 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, a primeira coisa que Jesus faz nessa passagem é literalmente fazer contato. Tá? Não esqueçam que por mais que eu esteja expondo o texto, eu estou trabalhando um tema em cima desse texto, é o do evangelismo. A primeira coisa que Jesus faz é usar daquela situação. Que situação? Ele está cansado, ele está junto de um poço e uma mulher chegou ali para pegar água. Nas nossas palavras populares, né? Jesus uniu o útil ao agradável e pediu àquela mulher água. Ele fez contato com aquela mulher. Só que parece que nada é tão simples nessa passagem. Essa mulher, ela responde a Jesus não aparentemente positivamente. Primeiro, ela questiona ele sendo um judeu. E ela se coloca numa posição como mulher samaritana, e o texto nos diz, o evangelista nos dá essa informação, de que os judeus não se dão com os samaritanos. O que acontece, queridos? Quem eram os samaritanos? Para a gente tentar entender um pouco a complexidade do que está acontecendo aqui. Porque diante de uma necessidade comum, que é a sede, afinal ele está cansado, e aquela mulher está indo até aquele poço pegar água. Obviamente ela não está pegando água porque ela não quer água, ela está pegando água porque ela quer água. Então Jesus parte da sede, da necessidade de água. Só que ele encontra algumas barreiras. Jesus encontra uma barreira social, uma barreira sexual e uma barreira religiosa. O que acontece? Os samaritanos eram judeus que haviam se relacionado com outras nações. E dentro da visão judaica, isso era um tipo de impureza. É o mais próximo daquilo que a gente pensa de uma coisa bastarda. É como se os filhos da aliança tivessem se corrompido com as nações. E aí acaba que Israel, essa nação aqui, que estamos falando Judéia, Galiléia, Samaria, esse território se chama Israel. Israel colocou Samaria no meio e ali ficou Samaria excluído. Ninguém se relacionava com os samaritanos. Então não havia diálogo, porque eles eram impuros cerimonialmente.
Eles eram considerados infiéis, eles eram considerados como os gentios. Quem eram os gentios? Os povos que não eram o povo de Deus. Só que parece que não é só isso, queridos. Não é só uma barreira social de samaritanos e judeus não se falam. Havia naquela época, temos que lembrar que isso aqui é primeiro século. Não é 2022. Isso aqui não é há 10 anos atrás. Isso aqui não é há 50, 100, 200. Isso aqui é há 2.000 anos atrás. E há 2.000 anos atrás, era incomum um homem falar com uma mulher com tamanha naturalidade e sem nenhum tipo de barreira, como Jesus fez aqui. Na sabedoria convencional, ouçam bem, nenhum homem deveria conversar casualmente com uma mulher ao longo do caminho. Na verdade, nem com a sua própria esposa. Por favor, queridos, eu não estou falando de um pensamento da Igreja do Calvário, nem do Mateus. Esse é um pensamento da cultura daquela época. Eu estou trazendo para a gente o contexto desse texto. Era assim que uma mulher era tida naquela época. Alguém que não valia-se a pena, não era bem visto um homem conversando com uma mulher. Ou seja, o homem estava andando com a sua própria esposa e para ficar bonito era a mulher quieta e ele andando com ela e ela quieta o caminho todo. Era assim a sabedoria convencional. Mas não só a sabedoria convencional. Na opinião rabínica é melhor, vejam isso, queridos, era melhor queimar as palavras da lei mosaica do que ensiná-la a uma mulher. Por isso que a gente tem uns textos bem impactantes de como Jesus trata as mulheres, permitindo que as mulheres aprendam, permitindo que as mulheres estejam na sua presença, permitindo que as mulheres andem com ele. É por isso que é tão impactante esses textos. Só que a gente olha com um olhar muito moderno, então a gente não vê o peso dessas passagens para o nosso tempo. Então, o que Jesus faz é um contato com aquela mulher usando um assunto comum. É semelhante às nossas rotinas do dia a dia, quando alguém está com a gente perto e a gente vai puxar um assunto e falar, caramba, né? Como está quente. Ou, gente, não para de chover. Ou, gente, choveu só para ficar mais quente. E a gente vai jogando esses assuntos, né? Puxando conversa sobre algum assunto comum. É o que Jesus está fazendo. Simples como qualquer um de nós faz quando a fila no mercado começa a demorar muito. A gente quer reclamar com alguém de, meu Deus, essa atendente não vai fazer andar essa fila, não? E a gente começou um assunto com alguém que a gente nunca nem viu na vida, mas a gente precisava de alguma forma expressar a nossa indignação com a fila do mercado. Dando sequência ao texto, no versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O que eu amo em Jesus, na passagem de João 4, é como ele não se rende às barreiras que a mulher levanta. Eu queria que vocês parassem por um momento, tentassem imaginar de forma muito simbólica, afinal isso não aconteceu literalmente. Mas aconteceu. Ele foi até aquela mulher e ela levantou barreiras. Fica imaginando mesmo ela levantando uma barreira social. Eu sou samaritana, eu sou mulher, e daqui a pouco vocês vão ver a barreira religiosa que ela vai levantar também. Então essa mulher está tentando colocar barreiras no caminho. Eu quero que vocês vejam que Jesus está se aproximando de uma pessoa difícil. Não porque ela é difícil, mas porque o tempo em que estão vivendo torna difícil a aproximação de Jesus. Torna difícil a abordagem de Jesus. Mas o que eu amo em Jesus é que Jesus não começa a falar, não, eu sou um cara que falo com mulheres. Não, eu não ligo para você ser mulher samaritana. Não, Jesus, ele continua. Jesus, ele rompe as barreiras que aquela mulher tenta levantar. Jesus quebra as muralhas que aquela mulher tenta colocar para impedir que Jesus chegue mais perto dela. E ele se coloca elevando a conversa. Ele parte de água, ele parte de sede, e ele pega aquela necessidade física comum e ele joga ela lá em cima e começa a dizer sobre uma água viva. Do que Jesus está falando, queridos? No 11 ele continua, ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Um misto de questionamento e curiosidade na mulher. Afinal, que água é essa que ele está falando? Ele acabou de me pedir água, como é que ele vai me dar água? As coisas de Jesus são meio assim. A gente começa a puxar os assuntos espirituais e parece que a gravidade inverteu. Estava todo mundo com o pé no chão, a gravidade inverteu, a gente voou. E a gente já não sabe mais onde a gente está. Mas a gente continua tentando dialogar e tentar entender a loucura que está acontecendo aqui, que é um homem cansado e sedento oferecendo água.
E ela questiona, você não tem balde e o poço é fundo. Que água é essa? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E mais uma vez, a mulher levanta um questionamento, uma barreira, uma dificuldade. Será que você é maior do que aquele que fez esse poço aqui? Será que você tem alguma capacidade de adquirir água melhor do que o nosso pai Jacó, um patriarca? E Jesus, ele, como eu costumo dizer, ele não está nem aí para os questionamentos da mulher, ele não está nem aí para as barreiras que ela tenta levantar, ele continua indo, ele continua avançando como um cavaleiro que está indo em direção a uma cidade fortificada e ele vai conquistar essa cidade. Jesus respondeu, queridos, quem beber desta água, eu amo esse texto. Eu sei que alguns odeiam quando eu interrompo a leitura, mas, queridos, eu amo esse texto. Porque muitas coisas podem ser essa água aqui. Eu queria que você ouvisse a voz de Deus nesse momento falando contigo. Quem beber deste sexo, voltará a ter sede. Quem beber do dinheiro, continuará pobre. Quem beber esta água voltará a ter sede. Quem beber dos prazeres voltará a ter necessidade. Há um vazio em ti, mulher, que essa água não vai preencher. Você vai beber dessa água e vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Querido, não seja como essa mulher samaritana. Mas se você for, ele vai quebrar as barreiras essa noite. Eu só estou te avisando que não vale a pena levantar as barreiras. Ele já está avançando na tua direção. Ele já está caminhando como um cavaleiro rumo ao teu coração. Não levanta as barreiras, não vale a pena. Afinal, o que está dizendo é verdade. Se ele fosse um mentiroso, tudo bem. Mas ele não é. Ele é o homem mais verdadeiro que pisou nessa terra e que hoje se assenta à direita de Deus nos céus. E ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, assim como essa mulher, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E a mulher ainda está num campo onde ela já não está mais com os pés no chão, mas ela quer voltar de alguma forma ao mundo dela para satisfazer a necessidade dela. Afinal, aquela mulher foi buscar água no poço e por alguma razão ela não aguentava mais ir naquele poço. Por um lado, né, querido, no mundo antigo a gente pensa que a pessoa saiu daqui da igreja e foi na Caixa-Morra pegar água. Não, era muitos quilômetros andados para pegar água num poço, num mundo como o Oriente Médio, queridos. Extremamente quente, calor, e essa louca está pegando água meio-dia. Será que ela acordou tarde? Será que ela se atrasou porque ela lavou as roupas de manhã? Não tinha água, só para constar. Por que essa louca foi pegar água meio-dia? Pensem nisso. Se perguntem isso. Queridos, nesse momento, Jesus está fazendo o que nós deveríamos fazer nas nossas conversas mais triviais. Seja conversas sobre clima, seja conversas sobre política, seja conversas sobre calor, sol, praia, trabalho, dinheiro. Nós deveríamos pegar qualquer assunto e levá-lo a uma conversa espiritual. A verdade, queridos, é que por alguma razão nós achamos, isso é um senso comum nosso, de que as pessoas não querem conversar sobre religião e espiritualidade. Na experiência e em pesquisas e estatísticas é o contrário. Parece que as pessoas estão esperando que a gente puxe esse assunto urgentemente. Afinal, queridos, as pessoas têm sede. Sede de transcendência, sede de espiritualidade, sede de algo que está além desse mundo. Na verdade, nós temos uma impressão errada de que o mundo está cada vez mais ateu, quando, na verdade, o mundo está cada vez mais religioso. E qualquer coisa serve. Não é uma religião organizada, mas é qualquer crença. Crença em astro, crença em temperamento, crença em qualquer coisa, em uma filosofia de vida, crença em influencer, crença em bodybuilder, crença em red pill. A gente está procurando sempre alguém que saiba a verdade sobre o mundo para que a gente possa depositar nossa confiança ali. Onde nós estamos, então, nas conversas que nós não estamos elevando os assuntos à espiritualidade e falando sobre uma água viva,
falando sobre algo a mais, falando sobre algo que pode ressignificar as vidas. E aí agora a gente vai entender talvez por que a mulher foi meio-dia no poço e por que ir àquele poço era um fardo, além do fato comum de ir ter que pegar água num sol escaldante no Oriente Médio. Jesus disse no versículo 16, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Ou em algumas versões que eu prefiro, isto disseste com verdade. Porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Jesus, ele está cada vez, e como falta isso no nosso meio, queridos? Pessoas que não querem só relações superficiais. Jesus é incapaz de permanecer na superfície. Jesus é incapaz de permanecer satisfeito em estar distante e acreditar nas nossas meias palavras. Sabe quando a gente pergunta, tá tudo bem? E a gente, tá tudo bem. E você, tá tudo bem? Tá tudo bem. Cada um vai embora. Ou o famoso, tá tudo bem? Tá tudo bem? E ninguém responde nada. Jesus não está satisfeito com respostas incompletas. Jesus não está satisfeito com falas soltas e que, no fim das contas, escondem mais do que revelam. E, às vezes, revelam mais do que escondem. No caso de Jesus, revelam mais do que escondem, porque ele via muito além da resposta daquela mulher. Agora, entendam, queridos, até mesmo nos samaritanos, aquela mulher parece que não tinha uma reputação muito boa. E percebam, né, queridos, alguns vão tentar entender essa passagem falando, às vezes os 5 maridos morreram, mas, gente, tem que ser muito agorenta para 5 maridos morrerem. E aí ela está casando por viuvez, é muito difícil. Muito difícil. O que é provável, quando estudamos essa passagem, é que aquela mulher estava procurando felicidade no casamento e não estava encontrando. O mais provável é que aquela mulher era uma mulher que não parava em casamento. E percebam, ela teve 5 maridos, ou seja, ela se submeteu a 5 uniões oficiais. Até a hora que ela desistiu e eu vou ficar com esse aqui mesmo sem casar. Que eu, pelo visto, eu devo separar de novo. Percebam, queridos, que aquela mulher está insatisfeita. Jesus, de alguma forma, está fazendo a gente ver algo muito profundo. Sabe o que é? Que aquela mulher não está só com sede de água, não. Que aquela mulher não está só angustiada por ter que ir ao poço, não. A mulher está angustiada porque ela não está encontrando paz, felicidade, satisfação nas uniões afetivas que ela está. Ela achou, provavelmente, como a maioria das mulheres daquela época, que se ela casasse, os problemas dela acabariam. Já vimos que não. Já vimos que o casamento não trouxe aquela mulher o que ela tanto procurava e ela continuava procurando. Ou como aquela música americana, e eu continuo procurando. Eu continuo procurando. Eu continuo procurando. Queridos, e nós continuamos procurando muitas vezes, sedentos, famintos, insatisfeitos com a vida, porque no fim das contas, a gente acredita de alguma forma, o grande problema nesse momento é que Jesus revela uma sede mais profunda do coração daquela mulher e que nós também temos. O teólogo e pastor John Piper, ele escreve, eu tentei lembrar na íntegra o que ele escreve, eu coloquei nas minhas palavras, de Jesus, ele vai olhar interiormente na mulher. Às vezes a gente fica olhando aqui, meu Deus, como Jesus expôs essa mulher? Eu não acho. Primeiro que estava só os dois. Expôs para quem? Expôs para ela mesma. Mas ela já sabia, então não foi exposição nenhuma. Jesus tratou do interior daquela mulher. Jesus mostrou para aquela mulher que ele estava preocupado com o coração dela e não com a aparência dela. Ele estava preocupado com o coração dela, não com a reputação dela. Queridos, aquela mulher provavelmente ia meio-dia pegar água porque ela não queria encontrar com as outras mulheres da cidade, que iam mais cedo. Ela estava querendo evitar encontros constrangedores com pessoas que provavelmente conheciam já ela, sabiam da má fama dela e às vezes falavam mal dela. E por que, queridos, vivemos uma vida de pecado?
Porque não somos melhores que essa mulher, somos iguaizinhos a ela, somos pessoas insatisfeitas. Pecamos porque, de fato, John Piper diz, pecamos porque, de fato, acreditamos na promessa do pecado. E sabe qual é a promessa do pecado? A promessa de que ele vai nos dar tudo o que procuramos. Nós acreditamos que a prostituição é um caminho, porque a prostituição, de alguma forma, sussurra aos nossos ouvidos assim: se você fizer tudo o que você quiser sexualmente, você vai ser feliz. Sabe por que nós ouvimos o dinheiro sussurrando nos nossos ouvidos e a ganância falando nos nossos ouvidos? Porque nos diz assim: quanto mais você tiver, quanto menos você der, mais você vai poder conquistar tudo o que você quer. E a gente vai ouvindo várias coisas no nosso coração, nos fazendo promessas, e a gente vai deixando Deus de lado. Porque quando a gente acredita no pecado, a gente trata Deus como um mentiroso. Quando nós acreditamos que o pecado está dizendo a verdade, é porque Deus está mentindo. Entendem, queridos? Então é por isso que essa mulher está procurando profundamente alguma coisa nessas relações que ela está se envolvendo. Continuando. E precisamos, queridos, nas conversas, antes de seguir, identificar aonde nós estamos com o nosso coração. Onde as pessoas com as quais nós estamos conversando todos os dias estão colocando seus corações. Não para humilharmos elas. Não para apontarmos o pecado delas como juízes, porque nós não somos juízes. Mas para mostrar para elas que, assim como elas, nós também já fomos escravos do pecado. E como elas, até hoje, somos tentados pelo pecado. Porque somos todos iguais. Nosso coração é mau, queridos. Nosso coração anseia e deseja satisfazer as suas vontades naquilo que Deus reprova. E como é bom quando uma pessoa que não é cristã pode encontrar numa conversa alguém que diz: eu também sou assim. Jesus não podia dizer isso porque ele não pecava. Jesus não podia dizer isso, que como a gente vai ver daqui a pouco, a fome dele era fazer a vontade do Pai. Mas olha que privilégio nós temos. Nós podemos nos identificar com as pessoas com as quais nós conversamos. E dizer: eu também peco. Eu também sou tentado a pecar. Eu também falho. Eu também tenho um vazio. Eu também tenho uma sede profunda. Mas aquele que tinha água da vida me encontrou. E ele pode te encontrar também. Olha isso. Essa é a boa notícia, esse é o evangelho, essa é a verdade. Ele trouxe água viva. Quando ele foi crucificado no Calvário, ele foi ferido no seu lado, águas vivas correram dele para que todo sedento possa beber. E se nós bebemos, que levemos a água. Que levemos a água, que possamos dizer: eu estava com sede, mas eu encontrei a água da vida. Eis ela aqui para você também. Versículo 20, diante do fato de que eis um profeta diante dela, eis alguém que enxergou o seu coração, eis alguém que descobriu a situação que ele não sabia, e agora ele revelou que sabe. Ele não é um homem qualquer, ele é um profeta. Então ela levanta um assunto, uma treta, uma polêmica religiosa e taca no peito de Jesus para ele resolver. Que ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Mais uma vez a barreira. Vocês estão vendo? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Vocês quem? Judeus. Lembra? Tu sendo judeu, eu samaritana. Mais uma vez, a mulher ainda está vendo com barreiras, com obstáculos aquela aproximação. E aí, só para vocês entenderem, tá, queridos? Quando Deus estabeleceu que no templo seria adorado, tá? Em Jerusalém. E os samaritanos estabeleceram o Monte Gerizim como sendo o lugar onde eles adorariam. Até por causa da briga também, eles não queriam se submeter aí no templo. E também, obviamente, os judeus não estavam nem aí para os samaritanos irem para o templo também, né? Jesus responde, e mais uma vez, ele não se coloca numa posição de diferença, mas eu acho fantástico como Jesus não ignora a verdade de Deus. Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Jesus vai além das limitações que ela coloca, ela levanta uma barreira religiosa. Afinal, onde que nós devemos adorar? É em Jerusalém ou é no monte, onde eu adoro? E percebam que aqui o impasse. Se Jesus assumisse o lado
dos judeus, ela ia se sentir desprivilegiada, afinal, eles foram excluídos. Eles não tinham acesso mais ao templo. Por outro lado, se Jesus se colocasse junto aos samaritanos, ele estaria indo contra a vontade de Deus, porque Deus definiu o templo como sendo um lugar de adoração. Só que Jesus não assume um partido nem de A nem de B. Jesus vai para um partido que ele está trazendo, o partido de Cristo, o partido do Evangelho, que é, vocês adoram o que não conhecem. E é o que eu estou falando para vocês aqui agora. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo aqui é, nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer mesmo, adorar no templo. Mas vem a hora e já chegou, até porque ele está ali. Jesus já chegou. Essa hora que está chegando é essa tensão o já e ainda não daquele momento, né? De que eu já estou aqui, mas eu ainda não morri. Então estamos no inteirinho onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais sobre lugares, não é mais sobre ritos, não é mais sobre templos, não é sobre montes, mas é sobre uma condição de coração diante do Cristo, operada pelo Espírito Santo. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E esses adoradores só podem existir por meio do Espírito Santo. Esses adoradores só podem existir por meio de Jesus, que está ali diante dela. E ele diz, Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Queridos, diante daquela mulher, Jesus está diante da religião organizada, no templismo judeu e diante da irreligião. Aqueles que buscam viver como acham melhor, que buscam estabelecer uma conexão de Deus a partir do que eles acreditam ser a verdade. E Jesus não é nem religião, nem religião. Os membros da Igreja do Calvário já estão cansados de ouvir isso aqui. Essa igreja não está comprometida com religião. Essa igreja também não está comprometida. Aí a pessoa já pensa assim, então é oba-oba. Não estamos comprometidos com irreligião. Estamos comprometidos com o Evangelho de Cristo. Não devemos perder tempo discutindo sobre religião. Jesus não perdeu. Jesus explicou e foi para o que interessava. A gente gasta muito tempo discutindo por aí qual é a religião certa, se é a minha, se é a do outro, se é daquele que faz isso ou aquilo. Nós não estamos fundamentados num pensamento religioso. Porque religião, querido, não pode fazer nada por nós. Vocês entendem isso? A religião nunca pôde fazer nada por nós. Se o cristianismo é uma religião, não pode fazer nada por nós. Mas eis o Evangelho, eis a boa notícia: o cristianismo não é uma religião, é outra coisa. Não é sobre o que fazemos para agradar a Deus. Não é sobre o que fazemos para ser salvos. É sobre o que Deus fez. Queridos, no budismo é centrado no esvaziamento de si e a busca pelo nirvana. Ou seja, o indivíduo tem que buscar, por meio da meditação oriental, esvaziar-se de si até ele alcançar o nirvana. Depende dele. O hinduísmo é sobre o indivíduo se tornar um com todas as coisas. Depende dele. O islamismo tem que se observar os 5 pilares do islamismo: ir até Meca uma vez na vida, o Ramadã, que é o jejum dos muçulmanos, sempre centrado nas obras, sempre centrado no que nós fazemos. Mas, queridos, vejam o texto: se você conhecesse o dom de Deus e aquele que lhe pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Evangelho não é sobre o que fazemos para alcançar Deus, é sobre o que Deus fez para nos alcançar. É Deus, queridos, que nos dá água viva. É Jesus quem dá água viva para nós. Então não é sobre o que fazemos, é sobre quem faz, que é Jesus. Uma vez com um amigo, eu estava conversando, e ele é adepto de uma religião de matriz afro.
E a gente conversando sobre sacrifício, né, sobre oferenda e tudo mais, ele conversando comigo por que ele fazia. E aí ele achava muito que, na minha visão, era fazer para ser perdoado, né? Aí ele, não, nós não fazemos para ser perdoado. Nós fazemos para agradar as entidades, por gratidão, para satisfazer, né, as entidades e tudo mais. E eu, com todo respeito, até porque toda conversa tem que ser feita baseado no respeito. Baseado numa conversa honesta. Numa conversa que ouve, mas também numa conversa que fala. E eu falei para ele, tudo bem. Antigamente, na nossa antiga aliança, aqueles que eram adeptos da aliança com Deus também sacrificavam animais. Eu falei, eu concordo com você. Sacrificar animais é necessário para aplacar a ira de Deus. Sacrificar animais é necessário porque Deus disse que assim deveria ser. Só que eu não sacrifico mais animais porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado uma vez por todas. Eu entendo por que você faz, mas para mim já não faz sentido sacrificar mais nada, porque o sacrifício já foi feito. E o sacrifício de Jesus é para nosso perdão e também é um sacrifício de gratidão. Por isso que toda vez que nós oramos e agradecemos a Deus, agradecemos em nome de... Ou seja, estamos dizendo, Senhor, já que o Senhor ofereceu Jesus por nós, eu te agradeço. Não precisamos sacrificar mais animal nenhum, queridos. Precisamos estar prontos para esse tipo de conversa. Precisamos estar prontos para esse tipo de diálogo respeitoso, mas honesto. Não somos adeptos de que tudo é verdade, queridos. Não somos adeptos de que toda religião é para Deus no fim das contas. Não tem lógica, queridos. Depois, se você quiser conversar comigo, tentar me convencer disso, eu estou todo aberto. Mas o Deus muçulmano, o Deus na perspectiva judaica e o Deus realmente na perspectiva cristã não é o mesmo Deus. A mulher respondeu no versículo 25, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus apresenta o evangelho centrado nele. Jesus mostra que uma hora está vindo onde o Pai procurará aqueles que adoram em espírito e em verdade. A mulher diante disso pensa, quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. Jesus coloca dizendo, eu sou o Messias. A hora chegou. A hora chegou, eu estou aqui e agora é a hora de você abandonar os seus montes, dos outros abandonarem seus templos e começarem a buscar o Pai em espírito e em verdade através de mim. Jesus assim ensina. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Não preciso explicar por que eles se admiraram, né? Já expliquei. Quando eles veem ele falando com uma mulher, eles ficam escandalizados. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Ou seja, eles nem questionaram a mulher, porque não falam com mulher mesmo, e muito menos questionaram Jesus. Afinal, eles não entendem nada que Jesus está fazendo aqui nessa altura do campeonato. Então, às vezes é melhor permanecer com a minha confusão, né, na cabeça dos discípulos, né? Quanto a mulher, e eu acho isso lindo, são detalhes do texto. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Ela largou o cântaro, ela esqueceu que estava com sede, ela esqueceu que estava com água, ela esqueceu que precisava de água, deixou Jesus com sede, eu sempre penso isso. E ela foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Queridos, o encontro de Jesus com a samaritana é um encontro... Quanto tempo será que durou essa conversa? 30 minutos? 1 hora? Foi um momento que transformou a vida daquela mulher. Um momento que numa conversa sobre sede, sobre água, Jesus falou sobre água viva, mostrando o amor de Deus em querer dar água viva àquela mulher, mostrando que Deus se importava com aquela mulher, mostrando àquela mulher que aonde aquela mulher estava buscando felicidade e satisfação não era suficiente para ela, e ainda dizendo que Ele era aquele que poderia satisfazer ela. Ele seria o marido que ela tanto procurava. Ele seria a água que ela tanto buscava. Numa breve conversa que nós devemos ter mais.
Conversas assim precisam fazer parte do nosso dia a dia. Conversas assim precisam fazer parte do nosso cotidiano, das nossas rotinas, no nosso local de trabalho. Conversas que, como... esqueci o nome dele. Ele costuma dizer que é costurando o evangelho. Em qualquer assunto nós podemos costurar o evangelho. David Platt, pastor e missionário. Aprendi com ele que podemos costurar o evangelho em qualquer conversa, em qualquer temática. Sabe por quê? Porque o Deus vivo é o Deus da realidade. E o evangelho que Deus nos deu é um evangelho que redime todo o nosso universo. Então não existe nenhum centímetro do universo que não esteja agora submetido ao reino, ao senhorio e à soberania de Cristo. Agora a pergunta que não quer calar. Onde está a nossa motivação para pregar o evangelho? Por que não estamos, queridos, motivados para pregar o evangelho? Porque muitas vezes essa mensagem fica dentro de nós e ela não é exposta em palavras, ela não é compartilhada com as pessoas que tanto precisam. Continuando no texto, nós veremos por quê. Enquanto isso, ou seja, a mulher foi lá testemunhar na cidade e os discípulos chegaram com a comida. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Mais uma vez os discípulos estão completamente perdidos, completamente confusos, não sabem o que fazer. E não quer comer, está cansado, mas não quer comer. O que está acontecendo? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, é muito ruim quando a gente escolhe o que nos satisfaz, ao invés de escolher o que satisfaz a Deus. Quando eu estou de serviço no domingo, às vezes, e aí o pessoal vem me contar o que aconteceu no domingo, eu fico com aquele sentimento de: meu Deus, eu perdi. Ou quando eu vejo os stories do culto e eu estou lá no trabalho, eu estou vendo e eu: caraca, está pegando fogo lá. Deus está se movendo. E aí o pessoal vai contando as histórias, né? Ou quando a gente falta um pequeno grupo e acontece aquele movimento também que as pessoas se rendem e eu, poxa, logo no dia que eu não fui. Eu acho que o sentimento dos discípulos é: o que a gente perdeu? Os discípulos pensaram em comida. Jesus o tempo todo estava pensando na agenda do Pai. Jesus não foi para Samaria para comprar pão. Jesus não foi no poço para beber água. Jesus foi no poço para dar água para aquela mulher. Sabe o que deveria nos motivar, queridos? É a paixão pela colheita. Quando Jesus nos diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a obra que Deus deu para Jesus era encontrar pessoas como aquela mulher samaritana. Onde está a nossa paixão pela colheita? Onde está a nossa paixão pelas pessoas que ainda não encontraram Jesus? Onde está a nossa paixão por essas pessoas que estão excluídas e literalmente ninguém ama elas? Elas estão trocando de casamento o tempo todo, procurando felicidade. A gente está vendo isso, mas é incapaz de conversar sobre o que realmente importa. Porque às vezes a gente está preso nas barreiras sociais, nas barreiras culturais, nas barreiras religiosas ou em outras coisas que nos impedem de simplesmente quebrar as barreiras e comunicar o evangelho. O versículo 35 diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo... E, gente, eu acho essa passagem, assim, muito ousada. Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. O olhar de Jesus para Samaria é um olhar totalmente diferente dos discípulos. Provavelmente os discípulos estavam ali incomodados pensando: que terra ruim, de povo ruim, e uma mulher doida falando com o nosso mestre, ela está errada. Provavelmente não foi ele que falou com ela que deve ter falado com ele, essa abusada. Quando na verdade foi Jesus que quebrou tudo. Quebrou todas as barreiras. Sabe por quê? Porque enquanto a gente olha para algumas pessoas como se elas fossem chatas, desagradáveis, nojentas, imundas, imorais, ridículas, Jesus via campos maduros para a colheita. Jesus olhava para Samaria como assim: está pronto para ser colhido. Jesus já está olhando o que a mulher está fazendo. Jesus já está antevendo uma multidão que está vindo a ele e que eles vão colher. Queridos, o segundo ponto que deveria nos motivar é a urgência da colheita.
Se os campos estão brancos, não temos agricultor aqui, eu acho, né? Mas quando os campos estão brancos, a gente não fala, semana que vem eu colho. Não, estão brancos, eu tenho que colher agora. É urgente, essa palavra deveria nos confrontar, porque se há 2000 anos atrás os campos estão brancos, imagina agora. Nós deveríamos estar procurando para colher. É urgente. Já está pronto. A gente só precisa proclamar e colher. 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Queridos, há uma promessa de colheita, nós vamos colher. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, e nós vamos nos alegrar. Alguns já plantaram e nós só vamos colher. Alguns nós vamos plantar para outros colherem. Não importa quem somos nessa história. O ponto é, a promessa foi feita e nós deveríamos ir na confiança e na esperança de que iremos colher. Não deveríamos ir com dúvidas, chateados, pensando vai dar tudo errado. Não, deveríamos ir pensando, nós vamos encontrar aqueles que Deus quer que nós encontremos. Por que não estamos indo se a promessa já foi feita? Se é urgente e se deveríamos estar apaixonados por isso. 37. Pois no caso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. O que Jesus está mostrando vocês vão colher agora o que vocês não plantaram. Seja por ele, porque ele plantou na mulher, não foram os discípulos, seja por Samaria, porque a mulher agora ia plantar nos samaritanos. E quando ele viesse, eles iam ter um encontro com Jesus e eles iam colher o que aquela mulher plantou. Uma recém-convertida, queridos, ela acabou de ouvir o evangelho, ela acabou de conhecer o Messias e ela já está falando para a cidade dela toda. Por que nós não estamos contando para Campo Grande quem Jesus é? Ou seja, a promessa de Jesus aqui também, que deveria nos motivar quando eu evangelizo aquele vai evangelizar outras pessoas que eu não posso evangelizar. É a multiplicação da colheita, queridos. Se eu evangelizo 3, esses 3 vão evangelizar mais. E assim vai multiplicar cada vez mais. Isso deveria nos motivar. Se você só consegue evangelizar evangeliza só, porque às vezes aquele vai evangelizar 3. E aqueles 3 vão evangelizar cada 2. E cada vez mais multiplicação da colheita. Para concluir, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, vejam o que os samaritanos vão dizer para aquela mulher que teve um encontro com Jesus no poço. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que deveria nos motivar para fechar aqui, queridos? O pagamento da colheita. Nós não sairemos de mãos abanando. Mas sabe qual é o pagamento da colheita, queridos? Jesus sendo reconhecido para a glória de Deus Pai. Sabe quando o evangelismo é um sucesso? Quando ele é pregado. Não é quando ele é aceito, não é quando a pessoa se converte, porque isso não é obrigação nossa. Ele não pode controlar o resultado do evangelismo. O que nós podemos fazer é pregar. E se pregarmos o evangelho, isso é um sucesso. É triste que às vezes não estamos pregando o evangelho. Agora, se pregamos o evangelho, a métrica é pregar o evangelho. E se pregamos o evangelho, Jesus está sendo revelado. E se Jesus está sendo revelado, Deus está sendo glorificado. Então, a primeira coisa é a glória de Deus. A nossa motivação não pode ser, em primeiro lugar, as pessoas perdidas. A nossa motivação, em primeiro lugar, tem que ser a glória de Deus. Aí sim, a própria colheita promove festa nos céus, queridos. Quando pecadores se arrependem, há festa nos céus. E se há festa nos céus, há festa entre nós. Glória a Deus. Queridos, queria apelar a vocês. Talvez você que esteja aqui com a gente essa noite, você não é cristão ou não está caminhando firmemente com Jesus. Talvez você seja como essa mulher samaritana que está procurando se satisfazer com muitas coisas na vida.
O que eu quero dizer é que você não veio aqui por acaso hoje. Era necessário Jesus passar por Samaria e era necessário você estar aqui essa noite para que ele te encontrasse. E assim como ele disse para aquela mulher, ele diz para você essa noite: se você beber esta água, você vai continuar a ter sede. Eu quero que você pense nesse momento onde você está. Que água você tem bebido insistentemente e voltado a ter sede? Deus não quer que você permaneça nesse lugar. Deus não quer que você permaneça nesse estado, querido. Mas se você beber a água que Ele der, você jamais terá sede. Ele está te chamando para você beber de uma água melhor. De uma água viva, que quando você beber, se fará dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas talvez alguns de nós sejam como os discípulos, que estão andando com Jesus, mas não estão entendendo nada, não estão discernindo a vontade de Deus, não estão olhando para os outros com um olhar de misericórdia não estão indo até os perdidos. Por que ainda não estamos indo até os samaritanos? Talvez por medo, talvez por covardia, talvez por timidez. Muitas podem ser as nossas motivações para não estarmos indo até os perdidos. Eu queria convidar você essa noite para colocar essas desculpas todas diante da cruz e abandonar elas. A coragem, querido, não é um sentimento, a coragem é uma atitude. Nós temos que ouvir a palavra de Deus dizendo: vão e pregam o evangelho, assumir uma atitude de coragem e pensar: Senhor, por amor ao teu nome, eu vou pregar o evangelho. Não importa o que eu perca com isso. Não importa se alguém vai se ofender, porque eu vou amar essas pessoas ao ponto de pregar o evangelho para elas. Não deixem o diabo convencer vocês de que quando nós pregamos o evangelho, nós não estamos amando as pessoas. É o contrário. Quando pregamos o evangelho, estamos amando as pessoas de verdade. Se Deus tem te levado até pessoas que não creem no evangelho, é porque Deus quer amá-las através da pregação do evangelho.